Deputado Bruno Araújo. Às 5h39, o deputado Bruno Araújo, líder da minoria, vai falar agora, mas os deputados ainda seguem na apreciação da mini-reforma eleitoral. O líder pode pedir a palavra a qualquer momento dentro de cada sessão, é o caso agora. Senhor presidente, na democracia, algo muito salutar é o encontro que se dá entre os chefes de poderes. De modo especial, quando ele se dá de forma absolutamente transparente, e essencialmente quando ele se dá em território nacional. O episódio que o Brasil conheceu da Presidente da República, que no exterior em viagem oficial, sai da Itália e resolve fazer uma escala em Portugal, numa cidade ainda menos atípica para esse procedimento, a cidade do Porto, para um encontro reservado, fora da agenda, com o presidente do Supremo Tribunal Federal, soa no mínimo estranho. No mínimo estranho no momento de intranquilidade, de instabilidade política, de grave crise econômica, e no mesmo momento em que se dá esse encontro, e logo em seguida se ouve notícias que a eventual decisão do Tribunal de Contas da União em relação à recomendação de uma eventual rejeição de contas da presidente Dilma levaria a uma demanda no Supremo Tribunal. Ou que não seja só essa notícia. Esse é um fato noticiado e apresentado ao Brasil que não contribui para a consolidação, desde 88, com o nosso processo de redemocratização, de consolidação de uma nova Constituição, dá ao Brasil a clareza da absoluta instabilidade, intranquilidade e falta de liturgia da presidente Dilma Rousseff, que manda que seja apresentado ao Brasil como argumento daquele encontro, pasmem, discutir as questões salariais do Supremo, do Poder Judiciário. Como, senhor presidente? Como se o prazo que a presidente da República tem para fixar a sua sanção ou veto no aumento do Judiciário não fosse prazo suficiente para esperar o avião presidencial atravessar o Atlântico e de forma transparente fazer essa discussão em território nacional. Aquele encontro lança dúvidas, aquele encontro lança dúvidas graves e desnecessárias a um Brasil hoje sofrido por uma economia que tem no resultado da gestão Dilma Rousseff e que tem na condução da sua liderança política um vacilo, uma falta de credibilidade perante os seus liderados e perante a população para apontar a crise, saída de uma crise sistêmica que o país vive. Aqui talvez nós possamos lembrar, e talvez quando grande parte do Congresso Nacional, desse novo Congresso que tomou posse em fevereiro, ou todo o Congresso que assumiu no dia 1º de fevereiro, possa recordar o discurso feito pela presidente Dilma, quando trata temas como a inflação, onde dizia, há poucos meses de iniciado agora o nosso mandato, ainda no mês de janeiro, dia 1º de janeiro, no mandato que se inicia, manteremos o controle da inflação como prioridade da gestão macroeconômica. E o que se vê? A inflação beirando 9% e com algumas agências apontando ainda um viés de alta para a projeção dos próximos meses. Ou a presidente Dilma, que no seu discurso de posse, aqui nós que estamos nos preparando para entrar em recesso essa semana, meses atrás dizia Dilma, a economia mundial sofreu uma redução expressiva de sua taxa de crescimento. O que não é verdade quando comparado aos países emergentes que mantêm taxas superiores a 4%, e o Brasil, da Dilma de janeiro,
vai ver a redução de nossa economia em 1,5%. Ou quando a medida provisória 579 desmobilizou e desarrumou por completo o setor elétrico, e pasmem, a presidente Dilma atribuía aumento da tarifa à seca, como se a população brasileira fosse tão boba quanto nos fizesse acreditar que aquele encontro da presidente da República com o presidente do Supremo Tribunal Federal em solo estrangeiro fosse de forma absolutamente extemporânea para discutir o aumento do judiciário. Ou sem falar na presidente que prometeu as condições para garantir os bons resultados na geração do emprego. Falas da Dilma no mês de janeiro. De lá para cá, segundo dados do IBGE, 1 milhão de brasileiros perderam o emprego. E ainda fazendo referência ao PAC, o PAC que transformaria a estrutura do Brasil. A Dilma abandonou o PAC. Se ela foi apresentada em uma das eleições como a mãe do PAC, abandonou por completo o filho. As obras do PAC paralisaram e hoje não atende ao mínimo do cronograma físico, financeiro da programação apresentada ao Brasil. E mais ainda, em relação ao Nordeste, faz a referência: o projeto de integração do São Francisco está avançando. Não é verdade, senhora presidente. As obras do São Francisco, como as obras da Transnordestina, como as obras mais importantes do país, pararam como um todo. Ou mais ainda, dizendo que no seu segundo mandato contrataria mais 3 milhões de moradias do Minha Casa Minha Vida. E o balanço ao final desses meses é que o programa sofreu um corte de 6 bilhões de reais. De que Dilma nós estamos falando? De que governo nós estamos falando? Do governo que dizia: nossa grande prioridade nesse mandato será fazer do Brasil a pátria educadora. Que pátria educadora? A que perdeu milhares de vagas no Pronatec ou no FIES, com atraso dos programas, com as universidades sucateadas. Por isso, senhor presidente, nessa melancolia desses 6 meses de administração Dilma Rousseff, ou de um episódio como o ocorrido na última sexta-feira, que não colabora com a transparência das relações entre chefes de poderes e, sobretudo, em passar credibilidade ao país. A presidente Dilma, que iniciou no dia 1º de janeiro o seu mandato tentando passar credibilidade, é a presidente Dilma que não tem hoje a confiança dos brasileiros.